A paz do Senhor, igreja, bom dia a todos, um domingo abençoado na presença do Senhor. Nós vamos estar iniciando agora o momento da Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos fazendo o estudo da Teologia dos Amigos de Jó, ainda na Teologia dos Amigos de Jó. Hoje o estudo é sobre a Teologia de Zofar, em que ele acredita que o justo não passa por tribulação. Amém? Só um resumo, né? Nós já estamos vendo que Jó, os amigos de Jó vêm até Jó, se rasgam as vestes, passam aqueles 7 dias em silêncio. Quando Jó rompe o silêncio, começa aquele momento do desabafo. Logo após, os amigos de Jó começam a se manifestar e falar. Ele acredita que só os pecadores sofrem. A forma dele ver Deus diz que só os pecadores sofrem. Se tem pecado, tem sofrimento, tem pecado. Segundo a teologia de Bildade, que nós estudamos com nosso irmão Davi na semana passada, se há sofrimento, há pecado oculto. Se há sofrimento, se as pessoas estão em sofrimento, é porque tem alguma coisa em oculto. E segundo Zofar, o justo não passa por tribulação. E é isso que nós vamos ver na lição de hoje. Texto áureo, Jó, capítulo 11, versículo 18. E terás confiança, porque haverá esperança, e olharás em volta, e repousarás seguro. Verdade prática. Segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. E passa, porque nós conhecemos a palavra do Senhor, e a palavra diz que o dia bom e o dia mau, ele vem para o justo e para o ímpio. Tá? Leitura bíblica em classe. Jó, capítulo 11, do 1 ao 10. Jó, capítulo 20, do 1 ao 10. Ambos os dois capítulos são a resposta de Zofar. Jó falou, Zofar respondeu. Zofar falou, Jó respondeu. E Zofar fala mais uma vez, ele responde mais uma vez a Jó. Então vamos lá. Jó, capítulo 11. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: porventura não se dará resposta à multidão de palavras? E o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu, sem que ninguém te envergonhe? Pois tu dissestes, a minha doutrina é pura, limpo sou os teus lábios. Mas, na verdade, provera a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Porventura, alcançarás os caminhos de Deus, ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas do céu e a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga que o mar. Se ele destruir, encerrar ou juntar, quem o impedirá? Jó capítulo 20. Então respondeu Zofar, o Naamatita, e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve? E a alegria dos hipócritas apenas um momento? Ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que vinham dirão: onde está? Como um sonho, voa, e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres, e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. A tese que Zofar defende é que o justo não passa por tribulação. Ou seja, para ele, se houver tribulação é porque não há justiça na vida da pessoa.
né? Entretanto, as Escrituras nos mostram claramente que quem está em Cristo não significa que tenha ausência de problemas e provações, mas que há uma grande diferença na forma de passar por eles. Uma firme convicção de que Cristo passa junto. Essa é a maior diferença entre cristãos e não cristãos. Porque quando o crente passa pela prova, ele chama Jesus para passar com ele. Você vai procurar o médico, você vai procurar o advogado, você vai procurar os recursos financeiros, mas em tudo, em primeiro lugar, você vai chamar o Senhor para passar com você. Senhor, toma essa situação nas tuas mãos, me dá direcionamento para passar por isso, e Deus vai te dar a paz que excede todo entendimento para você atravessar a dificuldade. E quem não tem Deus dificilmente tem essa paz. Quando vem a dificuldade, quando vem o problema, quando vem as provações, as pessoas se apegam às questões humanas e tentam resolver da força do seu braço e não tem paz para dormir porque tem um problema para resolver. Quantas vezes a gente vê as pessoas que não têm paz, e essa falta de paz é a falta de deixar Cristo fazer morada dentro de nós. Que vamos aproveitar esse processo para fazer uma reflexão de o quanto nós temos permitido Deus habitar nas nossas vidas. Quando nós passamos por alguma situação, qual é o nosso olhar? De que forma a gente atravessa os nossos problemas? Chamando Cristo para entrar no barco conosco ou remando na força do nosso braço? Tá? Zofar é o mais duro e impiedoso na acusação contra Jó, dos 3 amigos. Tá? Ele o acusa de se levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. Essa lição está dividida em 3 tópicos, tá? 3 abordagens que o comentarista ele vai fazer sobre essa lição. A primeira é que Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. A conversão como resposta de aflição. Deus julga e castiga os pecadores. E no primeiro subtópico, ele vai falar que Deus é grande e sábio. Disso a gente não tem dúvida. Nós não temos dúvida da grandeza e da sabedoria de Deus. Mas o comentarista vai dizer que Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento. Jó já havia sido julgado. Tá? Deus já havia julgado Jó, pois ele demonstra uma grande sabedoria em reprimir os maus. Zofar via que Deus, toda vez que mandava o sofrimento, é porque ele já havia julgado o pecado e ele já condenava o pecador. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Se alguém deve algo, tem que pagar. Essa era a visão de Zofar. E lá em Gálatas 6, capítulo 6, versículo 7, a gente vai ver que a palavra ela diz que não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele ceifará. Mas qual é a diferença? A diferença é que esse julgamento não cabe a nós. Esse julgamento ele é do Senhor, no tempo do Senhor. O que Jó estava passando não era fruto desse julgamento, mas uma forma de provação. Uma forma de ser aprovado por Deus naquele processo que ele estava passando. Com dureza, o terceiro amigo de Jó não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca, ao acusá-lo de se comportar como um animal irracional, um jumento que não tem entendimento, ao não perceber a sabedoria divina na condução das coisas. Para Zofar, Jó valeu-se da sua defesa de palavras exageradas e desrespeitosas, cheias de justiça própria, ignorantes sobre as coisas de Deus. Que palavras são essas? São as palavras que Jó disse ao romper o silêncio dos 7 dias. Jó vai expressar que ele sabia que era a mão de Deus, mas ele não tinha entendimento do porquê Deus permitia aquele sofrimento. Porque ele havia perdido os seus bens materiais, porque havia perdido os seus filhos, porque aquela chaga maligna sobre o corpo dele. Ele não entendia o porquê. Era uma incompreensão, uma forma de desabafo.
Jó precisava falar para conseguir assimilar o que ele estava passando. Mas os amigos de Jó, muito donos da verdade, já aproveitaram essa fala de Jó sem tolerância para o que eles estavam escutando e julgaram Jó. E disseram para Jó que Jó estava errado, Jó estava blasfemando ao se dizer reto. Como reto, se só sofre quem é pecador? Como reto, se só tem sofrimento quem faz as coisas erradas? E no segundo tópico, ele vai dizer que Deus não é indiferente à ação do ímpio. E Deus não é. Deus não é indiferente à ação do ímpio, Deus não é indiferente à ação do justo. Deus, ele tem o controle de todas as coisas sobre as suas mãos. Deus não é indiferente. Como Jó parecia ter sugerido. Assim, para Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era da vontade de Jó, dele, né? Não haveria dúvida de que o patriarca não teria um julgamento a seu favor, né? Nesse embate, Deus revelaria a Jó os segredos da sua sabedoria. O homem de Uz veria que ele estava sendo sábio em tratá-lo como merecia. Logo, Jó seria condenado. Os amigos de Jó entendiam que Jó estava sendo condenado e deveria aceitar a condenação que estava recebendo. Mas Jó, no terceiro subtópico, ele vai zombar desses amigos, dessa sabedoria excessiva desses amigos dele. E vai dizer assim, todos se passando por sábios, é o tema do terceiro subtópico. Jó reage com ironia à sabedoria defendida anteriormente por seus amigos. Vai estar em Jó, no capítulo 12, versículo 2, em que Jó vai dizer assim, agora para Zofar, este juntamente com seus amigos havia se levantado como legítimo representante do verdadeiro saber. Zofar, pois pretende representar o próprio Deus em seu discurso. Mais uma vez, nós estamos vendo uma situação em que as pessoas preferem ser imitadoras de Deus do que imitadoras de Cristo. Preferem ser julgador do que ser amigo, do que ser acolhedor, do que ter compaixão do outro. Jó vai dizer assim, todavia Jó estava convencido de que isso não passava de charlatanismo. Vós, porém, sois inventores de mentira, e vós todos médicos que não valem nada, porque na hora de trazer o conforto, na hora de trazer o consolo, na hora de trazer o amparo, esses amigos estavam trazendo para Jó mais dor de acusação, dor de ofensa, dor de tocar mais ainda nas feridas de Jó, dizendo que ele havia provocado tudo aquilo. Se seus filhos morreram foi porque você provocou isso. E isso é muito forte, isso é muito sério. Nós não estamos aqui para ser acusadores de ninguém. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Está em Jó capítulo 13, versículo 3. O patriarca estava certo de que havia uma sabedoria do alto, que seus amigos desconheciam por completo, e quando revelada ficaria ao seu lado. No lugar do julgamento dos homens, há uma sabedoria do alto que sonda os corações dos que são chamados pelo nome do Senhor, pois esse não vê como os homens vê. Está em 1 Samuel 16, 7. E vamos acrescentar aqui Provérbios 3,12, porque o Senhor repreende aquele a quem ele ama, assim como o pai ao filho a quem ele quer bem. Se o Senhor está te pondo em alguma situação, entenda, o Senhor só corrige a quem ele chama de filho. O Senhor só traz correção sobre as nossas vidas quando nós nos colocamos na condição de filho. Amém? E em Tiago, capítulo 3, versículo 17, ele vai falar dessa sabedoria. E vai dizer assim, mas a sabedoria do alto vem, mas a sabedoria que do alto vem é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia.
sem sermos hipócritas. A sabedoria que vem do alto, ela não traz guerra e não traz confusão. A palavra mansa, ela abranda o furor. É o que diz a Bíblia. No segundo tópico, a conversão como resposta à aflição. Purificação do mal é o primeiro subtópico desse tópico. No versículo 13, do 13 ao 20 do capítulo 11, Zofar conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Ele não tem dúvida de que o patriarca está em pecado e por isso a única forma dele se restabelecer é por meio de uma purificação moral. E aí uma situação muito importante, porque Zofar vai dizer para ele assim: Jó, se arrepende, se converte. E ele vai enumerar para ele 3 formas de fazer isso, uma conduta correta. Primeiro, através da oração, depois renunciando o pecado, e então, segundo Zofar, se Jó cumprisse essas condições, reconhecendo que estava em pecado, Deus restauraria a sua miséria. Amém? Mas veja bem, ele precisava renunciar ao pecado. Que pecado que ele não tinha? É aí que mora o problema. Porque para se livrar de um peso do que ele estava passando, segundo a visão do seu amigo, ele precisava orar e dizer para Deus que assim, eu estou errado nisso e nisso, sem estar, para que Deus descesse sobre ele a sua misericórdia. A questão também é que toda essa conversão, ela não era uma conversão interna, era uma conversão externa. É o que ele vai chamar aqui de legalismo religioso. Na teologia de Zofar, a simples prática desses ritos trazia consigo o poder de conferir favor divino. Na verdade, isso era o que se conhece hoje como legalismo religioso. Ele vai chamar como legalismo religioso, que é quando a pessoa se apresenta ao Senhor, faz uma oração externa, uma oração superficial, ela faz uma mudança de vida espiritual, vai na carne, na vestimenta, vai de repente no modo de falar, mas não vai no interior. Você deixa Deus entrar, mas não deixa ele mudar o seu caráter. E pensando dessa forma, o segundo subtópico, ele vai me fazer uma pergunta. É possível negociar com Deus? É possível trocar com Deus? A gente sabe que a resposta é não, né? Os estudiosos destacam que Zofar tenta induzir Jó a negociar com Deus, a fim de se ver livre das suas dificuldades. Era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse. O diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira, com base nas promessas de prosperidade, em troca da sua obediência. Foi a primeira coisa que Satanás disse para Deus: viste meu servo Jó? Aí ele vai dizer assim: é fácil, ele tem tudo. Você dá tudo para ele, tira tudo dele para ver se ele não duvida de você. Ele não blasfema de você, de Deus no caso, né? Então assim, o próprio inimigo já havia sugerido isso sobre Jó. Quando Jó não blasfema de Deus, quando Deus tira os seus bens materiais, ele dá a primeira atacada em Jó. Quando ele também toca nos filhos de Jó, que Jó tem que enterrar os seus filhos, ele também não blasfema de Deus. Ele não dá a Satanás o que o Satanás pretendia, né? Então, se ele negociasse com Deus, eu vou fazer uma oração, eu vou fazer um sacrifício, eu vou fazer um jejum e eu vou entregar para o Senhor, eu vou dizer para o Senhor que eu estou errado e Deus vai me dar tudo que eu preciso. Deus não faz esse tipo de negociação, né? Terceiro subtópico, a angústia de Jó. Diante das insistentes acusações dos amigos de Jó e do silêncio de Deus, porque naquele momento Deus estava em silêncio, Jó dá sinais de desânimos. Ele manifesta de vez toda a sua condição humana. O justo sofre. Se Jó seguisse o conselho de Zofar, estaria assinando um termo de confissão.
assumindo algo que não haveria feito. Ele sabia da sua integridade e por isso não se sujeita a esse capricho do amigo. Ele não podia fazer o que o amigo estava sugerindo porque ele sabia da sua condição. Então, no capítulo 14, ele vai demonstrar que a sua esperança está desvanecendo. Porque em vez dos amigos ouvirem Jó e fortificasse ele na compreensão de que Deus estava no controle, que aquilo ia passar, mas ele ia passar em Cristo Jesus, com toda aquela dificuldade. Mas não, ele só foi sendo acusado, apedrejado de acusações difíceis, né? E aquilo vai desvanecendo. Aí Jó se compara a uma flor que é cortada, uma sombra que desaparece, um empregado que trabalha, mas logo é dispensado. Qual o sentido da vida nessas circunstâncias? Haveria esperança? Jó parece estar desiludido. Até mesmo uma árvore, quando tem seu tronco cortado, volta a ter brotos novamente. Mas isso não acontecia com o homem. Nesse aspecto, o homem se assemelhava mais à água que evapora ou que se infiltra na terra. Diante desse quadro, Jó se pergunta: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Era a pergunta de um homem crente e piedoso, porém angustiado, que não tem medo de expressar sua verdadeira condição humana. É humano nós passarmos por situações e sentirmos a fragilidade da nossa humanidade, mas dizermos a Deus que estamos angustiados, não blasfemando, porque em nenhum momento Jó blasfema, em nenhum momento Jó fala de Deus, reclama com Deus pelo que ele está passando, mas aquilo vai trazendo a ele uma desesperança, uma descrença de que aquilo, como é que aquilo vai sair, como aquilo vai melhorar, como aquilo vai passar, né? No terceiro tópico e último, ele vai dizer que Deus julga e castiga os pecadores. O castigo dos maus. Segundo, Jó diante de um grande paradoxo. E 3, a verdade que vem à tona. Nesses 3 subtópicos, no castigo dos maus, a gente vai ver aqui, no capítulo 20, onde tem o segundo discurso de Zofar, Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Na verdade, ele repete que os seus outros amigos já vinham dizendo a Jó. No versículo 12 e 14 desse mesmo capítulo, são usados por Zofar a comparar o deleite de um prato envenenado, de uma comida envenenada, que a pessoa vai comer aquilo com grande satisfação, mas logo em seguida ela vai morrer, porque é uma comida que está envenenada. Assim são os enganos da vida, assim é a prática do pecado. A pessoa vai atraída por uma aparência, atraída por uma facilidade, que na verdade logo em seguida vai se transformar em dor e sofrimento. No segundo subtópico, Jó diante de um paradoxo. Qual era o paradoxo? Jó vai lembrar, a resposta dele para Zofar, é que então, se não tem sofrimento na vida do justo, por que o ímpio, precisavam gozar de longevidade e prosperidade? Quantos ímpios têm longevidade e prosperidade? Não só eles são prósperos, como ele tem uma vida longa. Se Deus castiga e Deus pune dessa forma todo mundo, por que os ímpios... É como a gente vê no Salmo 73. Confirmar aqui, Salmo 73. Em que o salmista ele faz uma grande comparação, que os ímpios não tinham sofrimento e o justo estava sofrendo. Eu vou pegar a referência aqui certinha para a gente fazer a leitura do texto. Então, Salmo 73, no versículo 12, ele vai dizer: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens.
pelo que a soberba os cerca como um colar e veste-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam imaginações do seu coração, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. E ele vai destecendo ainda mais o que eram as vantagens dos ímpios. Até que lá no 16, ele vai dizer assim: quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Até que entrei no santuário de Deus, até que ele vai buscar em Deus entendimento do fim dessas pessoas, do fim dos soberbos, do fim dos nécios, do fim daqueles. Aí ele vai entender, então, ele vai dizer assim: até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os laças em destruição, como cai na desolação, quase num momento ficam totalmente consumidos de terrores. Ele faz essa comparação entre o justo e o ímpio. Que o ímpio, ele tem, sim, ele recebe, sim, ele tem momentos prazerosos, sim, mas o Senhor não deixa de ver quem é quem. O Senhor não deixa de cuidar de cada um de nós e ter reservado para cada um de nós conforme a medida da sua justiça. Amém? E no terceiro subtópico, a verdade vem à tona. Esse é o tema, é o tópico, o título do tópico que o comentarista nos apresenta. A lei da retribuição não se aplica a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo, pois Deus também faz com que o sol se levante para maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Está em Mateus 5,45. Nesse íntere, nós devemos saber a conclusão da lição. Vimos como Jó continua sua defesa contra os argumentos de seus amigos. Ele não recebe isso em silêncio. Ele não aceita com facilidade, nem de bom gosto, que seus amigos, mesmo sendo seus amigos, Jó não se cala e diz sim, sim, sim para os amigos. Não. Mesmo por ser seus amigos, Jó defende a sua posição e se mantém firme. Tá? Ainda que eles insistissem em acusá-lo do pecado, ele está convencido de que é inocente, que não cometeu nada que justifique o tamanho do seu sofrimento. Os amigos de Jó, por desconhecerem as razões do seu sofrimento, o acusam de forma impiedosa. E o patriarca, por desconhecer a ação de Deus nesse episódio, chega ao limite do desespero e da desesperança. Jó chega no limite do desespero e da desesperança. Todavia, como das outras vezes, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o seu Criador. Uma coisa é você não entender, mas confiar. Outra coisa é você não entender, ainda desconfiar, brigar, entrar e começar a puxar corda com Deus. Quando nós estamos no meio do processo, nós precisamos confiar no professor, no grande professor das nossas vidas, que é Jesus Cristo de Nazaré. Né? Em Eclesiastes, capítulo 9, no versículo 2, para que não fique sombra de dúvida do como Deus é misericordioso com cada um de nós, tá? Tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. A palavra do Senhor, em várias passagens, em muitos textos, vai dizer que tudo sucede igualmente ao bom e ao que não é tão bom, ao justo e ao ímpio, a que faz o sacrifício e o que não faz o sacrifício. Deus, existe uma grande diferença entre consequência dos erros e provação.
Quando você é provado, é para que você seja aprovado. Deus, ele dá a prova, ele tem para cada um de nós um propósito. E para cada um de nós, uma forma de cumprir esse propósito. Assim como ele tinha para Jesus de Nazaré, seu filho, ele tem para cada um de nós um propósito. Se dor, se sofrimento, se alegria, se conquistas, se sonhos, se realizações, tudo é no tempo de Deus. E nós, como filhos e servos de Deus, devemos compreender e ter entendimento desse propósito do Senhor sobre as nossas vidas. Não é que é justo ou é injusto, é o propósito. E o propósito é que você seja aprovado, é que você venha passar. Você venha passar pelo processo e venha ser aprovado. Se é consequência do pecado ou do erro, aprimore-se. Verifique na situação, avalie-se. O príncipe desse século, ele cegou o nosso entendimento. Está em 2 Coríntios. Mas quando diz que cegou o entendimento, ele não diz que cegou o entendimento do ímpio. Ele diz que cegou o entendimento de todos. Todos, igualmente. Então nós não somos dignos de nos julgarmos a nós mesmos. Se algo vem sobre a nossa vida, nós precisamos analisar, refletir, tirar o melhor disso. Se eu estou passando por isso, para fazer assim, para ser assim, para melhorar assim, para não ver mais assim, para ampliar o meu olhar assim, para me tornar mais humano, para me tornar mais humilde, para que ele cresça e eu diminua, para viver verdadeiramente que ele cresça e eu diminua. Vamos diminuir e deixar Deus aparecer sobre as nossas vidas. Vamos nos calar e deixar Deus fazer como Ele quer nas nossas vidas. Vamos parar de puxar a corda dizendo que nós não merecemos. Eu não sou merecedor. Que entendimento nós temos de que somos merecedores ou não, quando tudo em nós nos impulsiona a agirmos de maneira errada. No falar, no pensar, no sentir, no questionar. Muitas vezes, mesmo sem intenção, nós somos levados a atitudes que não agradam a Deus. Então tenhamos consciência de que nós não somos perfeitos. E vamos tirar a resiliência de Jó, que não aceitou ser julgado pelo homem, mas quis falar com Deus, quis tratar com Deus para entender tudo o que ele estava passando, confiando que era Deus, porque em nenhum momento Jó vai dizer que era o inimigo que estava atacando a ele. Em todo o tempo ele diz que Deus deu, Deus tomou. Deus era na vida dele. Só quem tinha autoridade sobre a vida dele era Deus. Não era o homem, não eram os amigos, nem era Satanás. Amém? Que o Senhor possa falar mais profundamente ao seu coração. Estamos encerrando a Escola Bíblica Dominical desse domingo. No próximo domingo, o irmão Davi vai estar fazendo a lição falando sobre Jó e a inescrutável sabedoria de Deus. Essa sabedoria que Zofá fala vai ser estudada na próxima lição, então eu convido a você a assistir a próxima lição para que a soberania e a sabedoria de Deus venha também tratar no nosso coração e nós possamos colocar que somente Deus pode dar essa sabedoria do alto para nós que somos humanos, somos frágeis e não temos nenhuma estrutura perto daquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas, amém? Culto de domingo, hoje às 19h30. Sejam todos convidados, levem um amigo que não seja crente, que precise ouvir a voz do Senhor. Amém? Um domingo abençoado a todos, em nome de Jesus.